Salve, salve, cidadãs e cidadãos! Tudo tranquilo? Nesse vídeo de hoje vamos para a questão número 38 do Enem do ano de 2020, da área de linguagens, língua portuguesa. Para essa questão, então, temos aí um texto de 3 parágrafos, um texto de tamanho bom, um texto de tamanho bacana, mas que é necessário, né? Esse texto é fundamental para compreensão, leitura e compreensão da questão número 38. Vocês vão sempre observar que todos os textos que são propostos na prova de língua e linguagem, o texto ele se torna um elemento fundamental. Então, o texto ele é sempre relevante para a realização da questão. Associado ao texto, temos os nossos conhecimentos de mundo, os nossos repertórios, né? Repertório sociocultural. Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experiencia e aquilo também que a gente aprende na escola. Né? Esses conhecimentos, esse conjunto, essa sacola de conhecimentos, ela se torna essencial para que a gente possa, portanto, fazer a leitura, compreensão e interpretação dos textos na prova de linguagens do Enem. Vamos ao texto e vamos à questão. Relatos de viagem nas curvas da Nacional 222 em Portugal. Então vejam o que o título já traz para nós. Se aqui eu tenho um relato, então eu tenho um gênero textual do agrupamento do relatar, né? Já vimos em aulas anteriores que os textos são divididos em 5 agrupamentos: narrar, texto ficcional; relatar, texto não ficcional; instruir ou prescrever, são os textos instrucionais, injuntivos; os textos argumentativos, os de opinião; e os textos expositivos, cujo objetivo é transmitir um conhecimento novo para o leitor. Esse texto, só pelo título, a gente já localiza a ideia principal dele, né, o objetivo comunicativo, que corresponde a um relato, a contar uma história. E essa história é uma história real. Relato de viagem. Então o autor se predispôs a contar como foi a viagem dele nas curvas da Nacional. Curvas. Pode ser uma rua, uma estrada, uma rodovia. Nacional 222. Onde fica a Nacional 222? Em Portugal, na Europa. Esse texto, observem na parte inferior, ele foi extraído do oglobo.globo.com e acessado no ano de 2017, em dezembro de 2017. Então é um texto, né, de caráter jornalístico, que corresponde a um relato de viagem. Vamos ao texto. Em abril deste ano, fomos, primeira pessoa do plural, a Portugal para uma viagem de um mês que esperávamos há um ano. Pois no dia 4 de maio, chegávamos ao aeroporto Francisco de Sá Carneiro, no Porto. Que linda a antiga muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas e lindas fachadas, parques e praças muito bem cuidados. Os tripeiros, sinônimo de portuenses, aqueles que vivem no Porto, têm orgulho de sua cidade, apelidada de Invicta. O que significa invicta? Nunca foi invadida. E valorizam tudo o que há de bom ali, com a melhor estrada para se dirigir do mundo, a Nacional 222. Pois, na manhã de 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. A cada 10 quilômetros, tínhamos que encostar. Corríamos, dançávamos, tomávamos chocolate quente, sopa, tudo que fosse quentinho. E lá íamos, para mais uma etapa. Uma aventura deliciosa. Depois de 3 horas, mais ou menos o dobro do tempo necessário, não fossem as paradas para aquecimento, chegamos a casa. Congelados, mas maravilhados e invictos. Então vejam que esse texto é um texto de sequência narrativa, né? É um texto narrativo não ficcional, porque as informações que nele são sustentadas inferem-se que sejam informações verdadeiras. O autor deste texto, então, ele vai relatando ações vinculadas em um determinado espaço físico, no caso,
Portugal, a cidade do Porto, e vinculado a um espaço de tempo, por exemplo, data do dia 4 de maio e também do dia 25 de abril. Estão aí, então, as características sinalizadas, né, de um texto de estrutura narrativa. Este texto, então, além de narrar fatos realizados pelas pessoas envolvidas nessas ações, ele também traz um pouco da descrição desse lindo país, Portugal. Considerando as ideias, as informações que estão presentes no texto, nós vamos então para a questão proposta. Nesse texto, então no texto analisado, busca-se seduzir o leitor, ou seja, conquistar o leitor, por meio da exploração de uma voz externa. Vejam, uma voz externa. O que significa isso? Fomos. Quem fomos? Então, são pelo menos duas pessoas que participam dessa narrativa. Então, temos a voz aqui, a voz de quem viveu essa viagem, né? Então, essa voz de quem viveu a viagem. Ok. Esse é o sujeito que efetivamente conta a história, que relata o fato. Entretanto, vocês perceberão que existe uma outra voz, um outro discurso que também está presente nesse texto e é representado por um trecho deste texto. Só que essa voz externa, que não é a voz efetivamente de quem conta a narrativa, é uma voz que sinaliza a identidade histórica do povo português. Ou seja, existe uma passagem neste texto que não necessariamente corresponde à linguagem, à língua, à voz de quem narra e que, ao mesmo tempo, sinaliza, aponta um pouco da história do povo português, a história de Portugal. Então, prestem atenção à compreensão do enunciado da questão. A todo tempo, nós temos insistidamente reforçado a ideia de que ler o enunciado e prestar muita atenção nas ideias que o enunciado traz torna-se uma habilidade fundamental para a realização adequada da questão. Então, o enunciado faz referência a uma voz externa, uma voz que não é a voz desse, entre aspas, narrador, desse sujeito que vivenciou a viagem a Portugal, e é uma voz que, além de não ser a dele, é uma voz que traz, ao mesmo tempo, um pouco da história de Portugal. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo, que busca convencer o interlocutor das belezas de Portugal, pode ser identificado na seguinte alternativa. Letra A. Que linda e antiga, que linda a antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Vamos ver essa alternativa? Muito nobre, muito nobre, né? Muito graciosa. Antiga. Então, antiga faz referência a período histórico. Sempre leal e invicta. Por que invicta? Porque em sua história a cidade do Porto nunca foi invadida. Então eu tenho aqui referências históricas. Sim, eu tenho referências históricas. Eu tenho referência a uma voz que não seja a do próprio narrador desse relato. Também tenho. Vejam que a língua apresentada aqui é uma língua que não é a língua brasileira, não é a língua portuguesa. É semelhante a uma língua, a uma outra língua, né? Muito nobre. Então, como se fosse o espanhol. Então, eu tenho uma língua estrangeira, uma segunda voz? Tenho. Então, eu posso marcar essa alternativa? Provavelmente, essa alternativa está entre as respostas. Mas vamos analisar as outras alternativas para verificar se não existe uma que seja mais clara do que a letra A. Encantei-me, diriam eles. Então vejam só, encantei-me, diriam eles. Diriam eles quem? Os portugueses.
pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas. Aqui eu tenho referência a uma segunda voz? Eu tenho. Diriam eles, não é a voz do próprio autor, é uma voz de uma terceira pessoa, dos moradores de Portugal. Contanto, nesta voz, exatamente no Encantei-me, há referências históricas? Não, não há referências históricas, apesar de haver uma segunda voz nesse trecho. No Encantei-me é só uma expressão de subjetividade. Não há referência histórica como o enunciado solicita. Então, eliminamos a letra B. Letra C. Os tripeiros, sinônimo de portugueses, têm orgulho da sua cidade. Quem é que trouxe essa voz, esse trecho, esse discurso para dentro do texto? É o próprio autor. Então, tem uma segunda voz? Existe uma voz externa na letra C? Não, não existe uma voz externa. Elimino de cara a letra C. Letra D. E valorizam tudo o que há de bom ali, como a melhor estrada para se dirigir do mundo. Nessa alternativa também não há referência à cultura histórica portuguesa e também a voz, o trecho corresponde à fala, ao discurso do próprio autor, daquele que vivenciou a viagem. Elimino a letra D. E letra E. Pois, na manhã de 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. Existe uma referência à cultura histórica do povo português, à identidade histórica portuguesa? Sim, Revolução dos Cravos está diretamente vinculada à história de Portugal. Ok, mas há ali uma voz externa, uma segunda voz desse discurso? Não. Quem resolvemos conhecer tal maravilha? Os viajantes, as pessoas que presenciaram essa viagem. Portanto, elimina a letra E. Assim, a alternativa letra A corresponde ao gabarito desta questão, que apresenta o trecho vinculado a uma estratégia de aproximação do autor com o leitor, que vincula uma linguagem de uma segunda voz, de uma segunda língua, a também fator histórico sinalizado no próprio fragmento. Então, fica a dica para essa questão. Ao ler e compreender questões do Enem, é necessário que a gente preste muita atenção ao enunciado e vincule o enunciado, as afirmativas, com aquilo que é comandado, aquilo que é orientado no enunciado da questão. Espero que essa dica tenha sido muito bacana para vocês e até o nosso próximo videozinho. Abraços!